Olá, nós somos da Faculdade UEG Morrinhos e esse vídeo que nós vamos fazer agora é da matéria de língua portuguesa, estágio de língua portuguesa, e nós vamos comentar sobre o vídeo do professor Paulo Freire no YouTube e também sobre o texto que é o método de Paulo Freire. Esse texto, só um minuto. Esse texto é de Carlos Rodrigues Brandão e nós vamos começar com a Dayana comentando sobre o vídeo e logo depois eu e a Ana Carolina nós vamos comentar sobre esse texto. Pode começar, Dayana. Bom, no vídeo, Paulo Freire ele cita sobre a disciplina, que não há liberdade sem disciplina, ou seja, que não há liberdade sem limite. E o limite, ele é a mediação da disciplina. Então, um complementa o outro, né? E aí, tendo isso aí, também surge a autoridade. A autoridade, ela é uma invenção da liberdade, que ele diz que, em certo momento da experiência, das liberdades individuais que se contrapunham, descobriram a sucessão de desencontros da liberdade. Isso é uma fala que o Paulo Freire cita no vídeo dele, né? E aí, ao contrário, para que elas fossem preservadas, então eles inventaram a autoridade, que a autoridade ela é absolutamente necessária, né? Que é indispensável a liberdade, mas isso abre o caminho perigoso que é o autoritarismo. Mas essas possibilidades têm na existência humana, a autoridade. E ele cita também que os adolescentes é uma pessoa que está sempre descobrindo os padrões de si mesmo. E com isso, os pais em casa, às vezes, por um certo zelo dos adolescentes, das crianças, eles privam os filhos de conhecer novas experiências, às vezes por aquele cuidado que os pais têm. Aí, com isso, os adolescentes eles se tornam mais frágeis, diferente daqueles em que os pais eles deixam eles em total assim liberdade, né? Aí ele fala que os erros dos pais são de não educar seus filhos, se os próprios pais eles ensinam fazendo coisas erradas. Tipo assim, ele citou lá no vídeo que às vezes alguém vai chamar em casa, aí o pai pega e fala assim, vai lá e fala que eu não tô. Então, ou seja, como ele vai ensinar o filho através de mentira. Aí, quando o filho mente, o pai não quer que o filho faça aquilo. Ele pune o filho por algo que ele mesmo faz, né? Então, o processo de ensinar e aprender devia ser um processo prazeroso e não uma punição. Aí ele fala também que nós, professores, somos profissionais igual os médicos, os advogados, e que nós temos que brigar por nossos direitos. E que lutar é preciso, mas só que tem que procurar uma nova forma de lutar, porque, segundo ele, as greves já não estão sendo assim mais tão eficazes igual antes. Aí ele fala que já não está adiantando, mas então temos que descobrir uma coisa para substituir a greve e temos que brigar, não só pelo salário, mas pela dignidade do professor. Aí eu achei isso muito importante. Se você tiver algo para complementar. Não? Você tem algo para falar, Ana, a partir do comentário que a Dayana fez sobre o vídeo? Não, eu acho que a Dayana explicou muito bem. Ficou bem claro. Agora nós vamos adentrar no contexto do texto, que qual é o método do Paulo Freire, e a Ana vai começar falando o comentário dela acerca do texto. Pode começar. Bom, então nós vamos falar sobre o método Paulo Freire, mas antes nós vamos saber um pouquinho como que isso começou, né? Começou em Angicos, em 1963, uma cidade que fica no Rio Grande do Norte,
E então Paulo Freire tinha um projeto de alfabetizar os adultos. E ele acreditava que não era da mesma forma alfabetizar uma criança de um adulto, porque muitos achavam, não, vamos alfabetizar os adultos, mas vamos usar os mesmos métodos que a gente usa com as crianças, com os adultos. E ele já não, ele não queria usar o mesmo método. Ele queria aproximar o conhecimento de vida desses alunos, dos trabalhadores, para mais perto da alfabetização das palavras, usar as palavras que os alunos conheciam mais. Então, nesse processo de alfabetização, em Angicos, foram alfabetizados 300 trabalhadores em um curto período, e aí ele decidiu se aplicar, então, vendo os resultados, decidiu se aplicar o método em todo o território nacional, mas dessa vez com apoio do governo. Mas, em fevereiro de 1964, o Estado ele apreendeu, né, todas as cartilhas e os exemplares de cartilha, questão da gráfica, e recolheu tudo, apreendeu todo o material que o Paulo Freire usava para... E o Paulo Freire e a equipe dele também, né? A gente não pode esquecer que tinha toda uma equipe ali, não era só ele que fazia essa questão da alfabetização. E aí eles prenderam esses materiais por causa que a campanha dele era vista como perigosamente subversiva. E o movimento da educação que ele defendia era viver é lutar. Então, com isso, os educadores, então, aí teve o golpe, né? Com isso, os educadores, eles eram presos. O Paulo Freire foi um dos primeiros a serem presos, e ele ficou na cadeia por 70 dias, mais ou menos. Depois ele foi até exilado. Então, nesse tempo aqui, em 1964, eles passavam medo nas pessoas também. Você tem que queimar seus materiais, você tem que jogar fora esses materiais, porque você também vai ser preso. E as pessoas que ensinavam também eram presas, né? Então, o Paulo Freire, ele queria muito fazer com que essas pessoas fossem alfabetizadas e tinha um plano de alfabetizar mais de 5 milhões de pessoas, mas com o golpe não foi possível, né? E aí tem toda a questão do qual método que ele usou, como que foi, e aí a Rosa vai explicar um pouquinho mais para a gente. E continuando o que a Ana estava falando, a gente não pode enquadrar esse método que o Paulo Freire implementou como um método que tem que ser seguido de uma forma sistematizada. Não, esse método ele vai se enquadrar conforme os lugares que forem implementado esse projeto de alfabetização. E não foram só poucas cidades que esse método foi implementado como sistema de alfabetização, que normalmente são de adultos, né, que nem a Ana falou, de crianças, na verdade, na verdade são de adultos, que são analfabetos. E esse projeto consistia em quê? Paulo Freire, ele, junto com a equipe dele, eles pegavam uma palavra geradora, e essa palavra geradora era uma que era do convívio do pessoal, dos analfabetos, né? Perdão se essa foi uma palavra muito forte, mas elas não eram alfabetizadas, eram, na verdade, trabalhadores, agricultores, e conforme a palavra do convívio deles, que eles tinham mais contato, essas eram as palavras de cultura que o Paulo Freire pegava, e a partir delas eles estudavam ela. E normalmente era uma palavra que eles ficavam bastante tempo ali dissecando cada palavra, cada letra, cada sílaba, cada fonema. E seguindo, esse projeto foi implementado, como eu disse, em vários lugares. Um delas foi no interior de Goiás. E uma característica muito importante
desse projeto no interior de Goiás é que, no momento dessa alfabetização, eles estavam passando por uma crise, que não chovia na cidade deles, tinha um tempo, e essas pessoas já tinham o costume de fazerem rodas de conversa, então foi muito mais fácil implementar esse projeto no interior de Goiás, por eles já terem já esse costume do diálogo, que o Paulo Freire também acha muito importante, o diálogo na formação do aluno. E seguindo, foi o projeto de alfabetização em uma universidade. Eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram que, durante a candidatura de uma reitoria na universidade em São Paulo, os funcionários eles não eram alfabetizados, e a partir daí eles também fizeram um projeto de alfabetização nesses funcionários. E esse sistema, como eu disse inicialmente, ele não era para crianças que eram analfabetas, mas sim adultos, que era um sonho que Paulo Freire tinha de pegar essas pessoas que não sabiam ler, que não tiveram oportunidade desde criança de terem essa alfabetização, e pegarem elas a partir de adulto e implementar essa educação. E o interessante era que não só ficava na alfabetização ali de palavras pequenas, não. Conforme eles foram aprendendo essas palavras pequenas, geradoras, eles iam evoluindo a partir de textos. E não qualquer texto, todos tinham um contexto histórico, contexto político, principalmente, que eu vou falar mais adiante. E assim que Paulo Freire foi implementando essa alfabetização, ele foi para a África também e para a Nicarágua. E nesses países, especificamente, como todo mundo já sabe, tem uma questão política muito grande. E foi a partir daí que foi descoberto que, a partir do momento que Paulo Freire levava essa alfabetização, ele não levava só a alfabetização, mas ele também levava a questão política. Uma dessas questões políticas foi o motivo que ele foi exilado do Brasil, porque, assim como a Ana disse, ele foi acusado de subverter as pessoas que ele ensinava para uma doutrina que era ao contrário do governo, que não deu certo. E assim que ele implementava essa alfabetização, consequentemente, essas pessoas também eram influenciadas. E muitas pessoas elas falam sobre o que levou Paulo Freire a querer a fazer essa alfabetização para as pessoas que não tinham esse conhecimento. E uma dessas era um amor que Paulo Freire tinha por essas pessoas obterem conhecimentos. Nada se resume, assim como o texto fala, que era um amor que ele tinha, né? Pela educação, pelo ensino dessas pessoas que não tinham conhecimento. E espero que vocês tenham aprendido um pouco, né, sobre o método Paulo Freire, como foi a vida dele, um pouco resumidamente. E esse é o nosso trabalho e nós agradecemos a visualização de vocês.